Sejam todos bem-vindos para mais um momento desse nosso braço voltado para pensar a psicologia hospitalar, considerando algumas questões relacionadas às manifestações artísticas. Aqui a gente está indo um pouquinho pela questão da música, né? Que para mim faz muito sentido. E a gente vê muitos projetos que trabalham com essa perspectiva da música. Para quem não me conhece ou quem não conhece o nosso projeto, meu nome é Jorge, eu e minha esposa a Viviane, a gente tem esse projeto de ensinar o que a gente entende do que é a psicologia hospitalar, trazendo um conhecimento nosso adquirido ao longo de alguns anos, né? E dentro desse projeto tem essa parte onde a gente tenta ajudar a pensar a psicologia hospitalar a partir da arte, por exemplo, que é uma questão fantástica. E hoje eu trouxe mais uma música para a gente pensar um pouco a respeito. Eu só queria reiterar que esse espaço é um espaço livre de uma reflexão. Ninguém está aqui para fazer nenhuma crítica da música, não é nada disso, né? É mais uma reflexão livre, tomando como referência uma música. E até se você se sentir à vontade, escreve no direct pra gente, dá uma sugestão de música, ou de arte, ou de um artista, pra gente pensar ali. Ver, ninguém é crítico de arte, né? Nada disso. Mas às vezes a gente vê uma obra, a gente vê algo e aquilo impacta na gente de uma forma. E qual a conexão que a gente faz com a psicologia hospitalar, né? Com a realidade do hospital, dos pacientes, dos familiares, da equipe, né? Então vamos lá. E aí, mais uma vez, eu peço desculpas caso tenha algum errinho, alguma coisinha assim, mas é pra gente mais se divertir um pouco e refletir a respeito, tá? Então vamos lá. Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Quando estiver com tudo, lancete em veludo, espada e escudo, sua consciência a dormir será e acordará no mesmo lugar, do ar até o arterial, no mesmo lar, no mesmo quintal, da alma ao corpo material. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Nando Reis e Arnaldo Antunes. Muito legal essa música, tem uma pegada bacana, eu acho muito legal quando tem o corinho do Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Eu lembro que quando eu estudava inglês em Brasília, na Casa Thomas Jefferson, na mesma rua tinha um centro Hare Krishna. E de vez em quando eu ouvia eles cantando chocalhinhos e tal, não sei o quê. Mas o que eu queria trazer dessa música, quando eu ouvi e eu fiz umas associações assim, e que me remete à realidade dos pacientes, eu penso numa... É como se algumas situações de internação elas abrissem uma possibilidade de reflexão, não só para o paciente, para a família, mas também para a equipe, para o profissional de saúde. É o que eu vejo muito para o psicólogo que entra
ele tem uma possibilidade de refletir sobre questões existenciais, assim. Por exemplo, né, se você pega uma situação de doença grave, com potencial ali, ou não, né, mas com um tratamento e tal, é uma chance que a pessoa tem de entrar em contato com a questão da vulnerabilidade e da finitude. E aí me vem a essa questão da música, quando você não tem mais nada, não tem chão, não tem escada, não tem coisas para se defender como escudo e espada, é a possibilidade que você tem do seu coração acordar, dos seus afetos virem à tona para o que realmente possa ser importante para você. E às vezes o que é importante para você não é importante para mim no momento desse, onde eu vejo a minha real fragilidade humana, né? Nós somos muito frágeis, somos seres extremamente delicados, assim, se a gente considerar. O problema, uma reflexão livre, né? Assim, a gente vive numa perspectiva que não olha muito para isso, né? Não tem espaço para pensar sobre isso. E aí que eu vejo que o hospital é a possibilidade da pessoa entrar em contato com isso e talvez acordar para algumas questões importantes, sei lá, relacionamento, vai falar alguma coisa com alguém, quer esperar que alguém chegue porque aquela pessoa talvez importante quer fazer ou deixar de fazer algumas coisas, né? Às vezes a gente vê pessoas que internam por uma crise de ansiedade ou até um pico hipertensivo, e aí elas vão trazendo uma fala que é uma fala de quanto, por exemplo, né, a realidade do trabalho que elas estão deixando elas adoecidas, né? O quanto que o estilo de vida que ela está levando está deixando ela doente. E será que isso vale a pena, né? Será que é isso? Será que no final é isso que vale a pena, né? Será que a gente se deixa consumir por uma vida de um trabalho e de uma rotina que não agrega, que não estou dizendo que a gente vai deixar de trabalhar, não é isso, né? Mas assim, o quanto que o que eu faço agrega para a minha vida, para a minha família, para as coisas que a gente acredita, né? Porque às vezes no hospital a gente vê essa questão vindo à tona de pessoas amargas às vezes, ou assim, com a possibilidade de ver, nossa, trabalhei tanto ou me dediquei tanto para algumas coisas, mas no final acho que não era muito isso, sabe? E eu falo em possibilidades porque às vezes a gente vê as pessoas lutando contra uma situação que é irreversível, e é lutar contra uma própria questão humana, sem julgamentos assim, mas é para a gente ter um olhar para isso, qual o espaço que eu tenho para pensar sobre algumas coisas, né? Sobre o que realmente importa, sobre o momento atual, né? Esse presente, esse aqui agora, essa condição minha existencial, e mesmo se for uma condição existencial de doença, porque se eu buscar viver uma vida que eu tinha antes, eu aumento o risco, né, de que algumas coisas aconteçam, e às vezes isso interfere numa qualidade de vida, assim, né? Então, quando ele traz na música, né, quando você estiver com tudo, com um Lancet em veludo, né, tá defendido, parará, pode ser que sua consciência adormeça, né? Pode ser que você não entre em contato com algumas coisas simples, importantes, e pode ser que você não entre em contato com a questão da tua vulnerabilidade, da tua finitude, né? E aí, esta perspectiva do fim, ele deixa de ser algo que vai trazer uma reflexão para você, para ser algo distante e às vezes que não vai chegar, né? E aí você vai fazer igual o filme do Bergman, O Sétimo Selo, que você vai jogar xadrez com a morte, assim. Você vai falar, comigo não, você não me pega, la muerte. E aí você vai ficar numa ilusão de que você vai conseguir driblar o teu fim, o fim de todos nós, assim, né? Então,
Não é que a gente não possa ter o que a gente tenha de desejo, sei lá, um carro bacana, morar numa casa legal, enfim, ter coisas. Não é isso, né? Mas é o quanto que às vezes isso interfere numa perspectiva de ver que na medida que eu não cuido daquilo que seja talvez um bem mais importante, que é o meu corpo, ele é finito. Ele fragiliza com o tempo. Em alguns momentos a gente vê uma situação um pouco desesperada, falando, o que eu fiz com a minha vida, assim. E isso é talvez essa tomada de consciência, né? Eu acho essa música legal para a gente pensar até um aspecto de uma religiosidade, de uma espiritualidade, de uma compreensão de algo maior, ou sei lá o que, se você acredita ou não acredita, mas o quanto que este é um componente também pertinente à nossa atuação no hospital, pertinente a nós enquanto humanos, né? Se acreditamos ou não acreditamos, e o quanto isso nos ajuda a se conectar com as questões que são... eu estou trazendo como se fossem realmente importantes, mas que é justamente nessa perspectiva de que o quanto que eu estou consciente e acordado, eu acordei para algumas coisas. Eu entendi que, de certa maneira, alguns bens, eles podem ajudar sim, mas eles não trazem a cura. Eu não sou eterno, eu não vou virar semente se eu tiver muito. E a nossa vida é uma linhazinha, né? É um fio delicado. Esse fio delicado a gente tem que cuidar dele, né? E quando que a gente cuida? Que aí eu acho que é essa perspectiva para a gente ir encerrando essa reflexão hoje, que é quando eu tenho tensionado esse fio a ponto de ter um receio, um medo de que ele se quebre, e eu nunca tinha pensado nisso. Se eu vou apertar aqui a tarraxinha dessa cordinha mais fininha aqui do violão, ela vai quebrar. Se eu deixar muito frouxo, ela não toca. Ela tem que ter uma tensão. Então a nossa vida tem que ter uma tensão, mas é um equilíbrio da tensão. Mas essa tensão, ela está ligada a vários fatores. Se eu vou pendendo só para um lado, se eu vou apertando isso para um lado e eu não tento equacionar um pouco isso arrebenta. Vai arrebentar. Então, no final dessa música, ele tem uma fala que é: o amor dá, e para quem dá amor, você recebe amor, né? E essa lógica eu acho bacana, do que a gente quer para a nossa vida, do que eu dou para o mundo, do que eu dou para as outras pessoas, é uma possibilidade que eu tenho para receber isso também. A talvez chegar num ponto que eu possa dizer adeus para a dor, para algum tipo de dor. Talvez essa dor provocada por uma cegueira existencial das relações, o que seja importante, sei lá. Mas tem pessoas que sofrem muito com ansiedade, sofrem muito no hospital e às vezes, não que não tenha sofrimento, o sofrimento ele tem que existir, né? Mas às vezes é um sofrimento que ele vem agregado, por exemplo, eu quero ter a minha vida como ela era antes. Você não vai ter, isso é doído, isso é sofrido. Mas a possibilidade que se tem é como que eu vivo numa nova condição existencial. E às vezes quando eu, consigo entender isso e lidar com isso, eu digo adeus para alguns tipos de dores que antes eu tinha e que agora não fazem tanto sentido, né? Quem perde, quem entra num processo de luto, no início ele tem um tipo de dor, até uma dor da falta, da tentativa de trazer presente de novo aquela pessoa que não está. Essa é uma dor, existe uma dor. Mas a partir do momento, que vai se trabalhando, vai fazendo terapia, e vai se localizando essa pessoa que morreu, o que se perdeu, em algum momento, e
existe uma relação que é diferente com o que se perdeu. E esta dor, por exemplo, da presentificação, ela já não é mais tão forte. Então você dá adeus para um tipo de dor, você tem condição de fazer isso, mas não é à toa. Não é sentar num banquinho e esperar o negócio chegar. Eu vou ficar aqui um bode para ver se chega. Não chega, não vem. Precisa de movimento, eu preciso estar tensionando ou afrouxando a ponto de entender que isso pode se romper. E eu ter uma ação para buscar, eu ter uma ação para localizar o que eu perdi de outra forma, e eu dizer adeus para uma dor, para poder aceitar e receber uma outra dor que vai vir dessa minha nova condição existencial. Não é sem dor, não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, mas não sofrer por algumas coisas que talvez não sejam relevantes para o momento, né? Então é isso, gente. Falei demais, mas é muito bom. Eu acho bacana esse momento de poder compartilhar com vocês. Agradeço quem está assistindo, agradeço quem compartilha e comenta. Vamos pensar num espaço de cuidar que seja bom, que possa trazer a dor que tem que ser vivida para o momento certo, né? Vamos buscar isso, vamos ajudar as pessoas a viverem isso e vamos viver isso também, tá bom? Um grande abraço e a gente se fala, a gente se vê por aí. Até mais, galera. Tchau, tchau.